Olá! Que bom estarmos aqui para falar de um assunto tão importante, né? Essas aulas de educação ambiental que estaremos desenvolvendo aqui serão muito importantes para a vida, para o planeta. E hoje a gente vai discutir os desafios das cidades frente às mudanças climáticas. Quando a gente fala em cidade, a gente já tem que ter logo, né, uma noção muito clara do que são as cidades. Todo mundo já sabe, mas você já observou criticamente a cidade? Então a gente tem um monte de construção, um monte de casa, um monte de fiação, um monte de cano subterrâneo derramando esgoto de um lado, trazendo água de outro, derramando água. Nós temos lugares que depositamos todos os nossos dejetos, nós temos lugares onde vão os lixos, os resíduos sólidos, que nem sempre todo mundo coloca no mesmo lugar, né? E ao mesmo tempo, cadê o lugar onde a chuva entrava na terra? Tem acabado, porque é cimento atrás de cimento, é calçada, é prédio, é casa, é um em cima do outro, é morro, é um amontoado mesmo, mas é assim que a gente tem feito as cidades, com base no modelo de sobrevivência, né? Cada um vai chegando, vai se organizando e vai morando junto e vai parindo mais gente. Enfim, gente, as cidades têm um grande desafio a enfrentar frente à mudança climática. Sobretudo porque, a partir de 2008, segundo o próprio Fundo de População das Nações Unidas, atingimos uma marca simbolicamente expressiva do ponto de vista da população mundial. Porque, a partir dessa data, o mundo passou a ser predominantemente urbano. Quando dizemos do mundo predominantemente urbano, queremos dizer que a maior massa de população, o maior volume humano está concentrado nas cidades. E quando dizemos isso, estamos falando que as cidades estão superlotadas, elas vão receber cada vez mais gente, elas vão estar sendo cada vez mais mudadas, porque novas casas, novas instalações elétricas, novas instalações de esgoto, né, terão de ser feitas, e assim vai. E aí, o Censo Demográfico Brasileiro, em 2010, confirmou essa tendência de urbanização precoce do Brasil, em que, a partir de 2010, a gente fica sabendo oficialmente que 84,4% da população brasileira vivem nas cidades. Embora o ritmo de crescimento populacional já esteja em fase de estabilização, em todo o país, e a gente estabiliza, né, relativamente alto, um nível em que a gente estabiliza, ou seja, não está nascendo muito, mas também não está morrendo muito, está estabilizado. E isso levanta uma projeção de que o Brasil vai atingir o pico de 240 milhões de habitantes daqui a pouco mais que 20 anos, no ano de 2040. E depois passamos a apresentar a tendência de redução. Mas os desafios sociais, econômicos, políticos e ambientais nas áreas das cidades brasileiras é uma verdade, já está colocada. Todo mundo que vive na cidade já sente isso, porque as mudanças climáticas entram nesse contexto como elemento adicional, a mais da preocupação, sobretudo nos grandes centros urbanos. Considerando isso tudo porque devemos considerar os nossos modos de vida. Já observou como você fica super aliviado quando pega o seu resíduo, o seu lixo, bota no saquinho e bota para fora da sua casa? Ufa, né? A minha casa está limpa, mas a sua casa não é somente a sua casa. É a sua cidade, a sua casa. E a sua cidade, a sua casa no planeta. Então, para onde vai esse resíduo tem a ver com você. Então, considerando os nossos modos de vida, os nossos valores e práticas sociais, tudo isso ocorrerão nas cidades, onde os efeitos dessas mudanças serão mais sentidos, principalmente pelo fato de que o acúmulo de problemas e os conflitos ambientais ainda estão por ser superados. Ao mesmo tempo, as cidades serão as arenas das principais discussões, das mudanças sociais e da superação dos desafios que estão colocados nesse novo cenário climático. E o estilo de vida é um dos principais motores da mudança climática. O nosso estilo de vida é um equívoco, né? Porque a gente fragmentou a paisagem, a gente faz uso intensivo de energia, a gente exerce uma pressão muito grande sobre os ecossistemas que existem na cidade. Na minha casa, eu não quero lagartixa, eu não quero besouro, eu não quero formiga, não quero um monte de animais que viviam ali naquele ambiente que agora é a minha casa.
Então, isso é o que nós chamamos de pressão sobre os ecossistemas também. A expansão urbana e o consumo são fatores que colocam as cidades no topo da lista das preocupações quando se pensa em políticas para amenizar, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E, independentemente do ritmo de crescimento da população no Brasil, ou mesmo na população do mundo, apresentar tendências de estabilização no médio prazo, o processo de transição urbana inevitável para o qual caminhamos, trará aumento inerente das emissões de gases do efeito estufa. Sim, gases do efeito estufa são gases aquecedores que mandamos para a atmosfera nas nossas ações do dia a dia. Por isso, o estilo de vida urbano é um dos principais motores da mudança climática. E a fragmentação desse ambiente, né, que a gente vive é um ambiente extremamente equivocado na forma como a gente usa a água, na forma como a gente descarta a água. Por isso, é preciso considerar que as mudanças, é preciso considerar que as condições na vida da cidade, as condições urbanas, elas também são muito precárias. Ainda temos um volume muito grande de pobreza e de pessoas vivendo em muita vulnerabilidade social, e especialmente nos países não desenvolvidos, como é o nosso caso. E isso colocará desafios significativos para minimizar as consequências negativas, né, da vida da cidade. As mudanças nos padrões de precipitação, ou seja, de chuva, nos eventos extremos do clima, elas serão mais frequentes. Ondas de calor, agravamento no período de longa estiagem, né? Tudo isso está previsto dentro do conjunto, né, de mudança que teremos na vida do planeta. E as pequenas localidades vão sofrer com a ausência de infraestrutura, de capacidade de articulação de sistemas de alerta, de estruturas institucionais que não são capazes de dar resposta aos desastres naturais e impactos ambientais. E será nas megacidades, nos grandes aglomerados urbanos, em que teremos os desafios mais fortes, né? Desafios dos grandes e numerosos contra a nossa capacidade de enfrentar as diversas dificuldades. Repetindo, as grandes cidades, serão nelas que teremos os desafios que estão colocados, porque a nossa capacidade de enfrentar essas dificuldades ainda não estão colocadas, nós não estamos educados para isso. Então, reconhecer, identificar, mapear as vulnerabilidades, os riscos da população nesses contextos, permitirá entender os processos que nos conduzem à viabilidade de políticas de nos adaptarmos a essas mudanças. Nos adaptarmos é uma palavra de ordem para a gente entender este momento. E as dificuldades para o empreendimento, para um novo momento, pois as necessidades de indicadores e dados específicos para cada contexto nem sempre são entendidas e atendidas. Isso pode ser derivado da grande diferença espacial e populacional que nós temos na própria cidade. Também pela dificuldade de se encontrar dados confiáveis sobre sustentabilidade, para a formulação de políticas públicas efetivas que façam sentido na escala dos indivíduos e dos grupos sociais mais vulneráveis. Afinal, a capacidade de carga de uma região como um todo nem sempre é equivalente à soma das capacidades de suas sub-áreas e dos seus componentes. Isso porque a vulnerabilidade é processual e circunstancial. E o contexto espacial, como redes sociais, valores, acessibilidade, sistemas de mobilidade urbana, estarão intimamente imbricados com as condições locais e particulares de cada grupo populacional dentro de uma megacidade de forma diferenciada. Assim, embora o solo muito impermeabilizado, né, essa impermeabilização intensa ocorra dentro do contexto das grandes cidades, né, elas podem, por causa disso, conduzir maior risco de alagamento, de enchentes. A combinação de fatores leva a um fenômeno com rebatimento na vida das pessoas. As pessoas vão sentir e vai depender fortemente dos fatores sociais e contextuais sobreviver a isso.
Ou seja, a estruturação do espaço urbano, a forma do desenvolvimento e da expansão da cidade merecem atenção no planejamento urbano de médio e longo prazo, para que haja um potencial de minimização das consequências de mudanças ambientais. E você está dentro do que a gente chama de potencial de minimização das consequências das mudanças climáticas.